Bom dia, meu irmão. Pois é, estou aqui no meio de comunicação popular, Facebook. Olha só, Edvaldo, muito interessante nossa conversa sobre colégio eleitoral, né? Porque você sabe, viajando a gente aprende. Também aprende nos livros e nas escolas ou em casa, onde você estiver, a vida é uma escola, né? Interessante, eu nunca tinha ligado colégio eleitoral com relação à política e sempre achava que o voto mais importante é o voto popular, né? Como todo mundo fala, democracia, democracia, lindo, maravilhoso. E aí caí aqui nos Estados Unidos e, resultado, descobri o que era colégio eleitoral. Porque, na verdade, com toda essa idade e os anos, não entendo nada de política. Gosto de política porque todo mundo tem que ser politizado, porque a gente precisa saber aprender, e eu estou sempre na escola. Resultado. O colégio eleitoral que existe nos Estados Unidos, ele na verdade foi criado já na época da Constituição Americana, e ele serviu para evitar que os estados mais popularizados ou ricamente favorecidos tivessem poder total sobre o país. Isso quer dizer que países, aqui nos Estados Unidos, né, como no Brasil, estado, vários estados, país, né? E aí o que acontece? Se as pessoas valorizassem só o voto pessoal, o voto democrático popular, aconteceria que as grandes cidades dominariam sobre as pequenas cidades, né, as pequenas capitais, os pequenos estados, e o rural estaria completamente abandonado na história. Exemplo, no Brasil, como nós sabemos, o voto popular é muito importante, mas ele é o mais importante não só porque ele elege os políticos, mas também eles favorecem os estados que são mais popularizados, como São Paulo, Rio e assim por diante, né? Então, esses estados no Brasil, eles vão sempre dominar com a popularidade e eles vão sempre escolher os nossos políticos, porque eles em números são maiores. Um estado pequeno como Sergipe, Pernambuco ou outros aí, o Nordeste geralmente, alguns estados menores, e o campo ele vai ser completamente desfavorizado, porque se um político ele vai investir em São Paulo e no Rio, o povo de outros estados eles não vão ter condições de seguir e de saber o que está acontecendo fora do estado, apesar da televisão, mas a televisão ela vai ser manipuladora, então a televisão ela vai servir como um meio de perpetuar essa escolha política, obviamente. Então a gente não tem acesso à realidade política, porque na hora do voto, os candidatos eles não são obrigados a ter que um candidato presidencial, né? Ele não é ele praticamente ele sabe que o que mais vai encontrar para ele são os votos das grandes capitais. Então ele só vai investir e só vai favorecer esses estados. Aqui nos Estados Unidos eu aprendi uma coisa muito interessante sobre o colégio eleitoral. É que cada estado tem pontos, esses pontos contam como uma força, não em relação em relação ao próprio estado. Por exemplo, um estado pequeno, como a Pensilvânia, ele tem um certo número de pontos em relação ao estado de Califórnia, que é super popular. Então, a Califórnia, ela também tem uns pontos designados, e a Pensilvânia está. Então, um estado não vai determinar sozinho se vai eleger um presidente ou não. Mesmo que a Califórnia tenha um número maior de habitantes, então ela vai ter mais votos para o candidato do que um estado pequeno como a Geórgia ou Pensilvânia, né? E resultado, se não existisse o colégio eleitoral, quem dominaria a política dos Estados Unidos seria sempre os estados como Califórnia ou Nova York, né? E resultado, isso dá uma certa igualdade política de todos os estados, e isso faz com que as pessoas realmente, o candidato, ele corra atrás desses votos e que ele ganhe por estado e não por voto pessoal. Claro que o voto pessoal ele conta, porque você
faz parte do teu estado. Se você não votar, o teu estado vai ter menos força do que um estado menor. Então, por exemplo, mesmo a Califórnia tendo um número maior de pessoas, se as pessoas não forem votar, elas não vão ter ponto suficiente se, de repente, todos os estados todas as pessoas de um estado pequeno votarem. Vai fazer uma diferença enorme. Então, o voto pessoal, ele conta sim. Mas o que conta no final é ganhar o voto de todas as pessoas que votam no estado, e o candidato ele ganha por estado e não por pessoa. O que é complicado, porque quando tem um candidato como agora, né? O Trump, ganhou, ganhou na popularidade, mas não ganhou nos estados. Isso quer dizer que o voto que contou, mais importante, foi o voto do estado. E isso vai equilibrar, porque foram uma diferença enorme. E ele ganhou na realidade dos estados, mesmo se ele não ganhou a maioria dos votos. Porque se ele tivesse ganhado a maioria dos votos, isso quer dizer que essa maioria do voto veio da onde? Nova York, ou Califórnia, né? De alguns estados. Mas ele não veio de todos os estados. Então, no final das contas, o voto do colégio eleitoral, ele dá um equilíbrio ao país no integral. Não há um estado dominar todos os outros. Eu espero que respondeu a sua pergunta e que você olhe, e espero que isso aí vai também servir para outras pessoas, outros brasileiros que ouvirem, né, entenderem. Ok? Tchau, até a próxima.